Olá pessoal, estou de volta e para quem não me conhece, eu sou a Marina e hoje falarei sobre acuidade visual. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da Lúcia e que já estejam cuidando melhor dos seus olhos. Como eu disse nos vídeos anteriores, nós que temos Stargardt perdemos a visão de detalhes, o que leva à baixa visão ou à baixa acuidade visual. Mas o que é acuidade visual? Acuidade visual é o grau de aptidão do olho para discriminar os detalhes espaciais, ou seja, é a capacidade de perceber a forma e o contorno dos objetos. É comum aparecer no laudo médico a sigla AV, que significa acuidade visual. Lembrando que diversos fatores podem levar à baixa visão, e o Stargardt é um desses fatores. Uma pessoa que tem, por exemplo, miopia e, com o uso de óculos ou lentes de contato, vê nitidamente, não tem baixa visão, não tem baixa acuidade visual. A baixa acuidade ocorre quando o nível de visão, mesmo com a melhor correção óptica, permanece inferior ao considerado normal. Mas como que eu faço para medir a minha acuidade visual? Como testá-la? Como que eu faço? Bom, a forma mais correta de medir a acuidade visual é no consultório oftalmológico. O oftalmologista, para testá-la, utiliza normalmente a tabela de Snellen. O teste consiste em ler linhas de letras que vão diminuindo sucessivamente e que se encontram a uma distância padrão do paciente. Cada fileira da tabela de Snellen contém uma fração que corresponde a uma acuidade visual, e cada olho deve ser testado separadamente. Então, a acuidade aparece marcada com dois números em forma de fração, por exemplo, 20/100. O primeiro número é a distância entre a tabela e o paciente, e o segundo número corresponde à fileira das menores letras que o paciente consegue ler. Cada fileira da tabela de Snellen contém um número, que é também a distância que um vidente total consegue ler as letras daquela fileira. Por exemplo, as letras da fileira 100 podem ser lidas por um vidente total à distância de 100 metros. Isso significa que uma pessoa com acuidade 20/100 consegue ler à distância de 20 metros, o que um vidente total lê à distância de 100 metros. Lembrando que a visão 20/20 é a considerada normal. Eu entendi só um pouco. Dá para simplificar? Claro! Vamos comparar diferentes níveis de visão com a visão considerada normal. Para isso, devemos ter em mente que as pessoas podem ver o mesmo objeto a distâncias diferentes. E esse objeto pode ser, por exemplo, uma placa de rua. A minha acuidade visual é 20/400. Se reduzirmos essa fração, dividindo os dois números por 20, teremos 1/20. Isso significa que um vidente total enxerga aquela placa a 20 metros de distância, mas eu consigo enxergar a apenas 1 metro de distância. Se a minha acuidade visual fosse menor, como 20/800 ou na forma reduzida 1/40, isso significaria que o que um vidente total enxerga a 40 metros de distância, eu veria a 1 metro. Já se a minha acuidade fosse maior, como 20/200 ou 1/10, o que um vidente enxerga a 10 metros, eu veria a 1 metro de distância. Outra forma para compararmos é pensar que o que um vidente total consegue enxergar a 20 metros de distância, a pessoa com a acuidade 20/100 enxerga a 4 metros. Quem tem a acuidade 20/200 enxerga a 2 metros. Quem tem a acuidade 20/400 enxerga a 1 metro. E, finalmente, a pessoa de acuidade 20/800 enxerga a meio metro de distância. Mas existem outros métodos para avaliar a acuidade visual além da tabela de Snellen? E se a acuidade for muito baixa, como que faz? Existem outros métodos sim. Se a pessoa não for familiarizada com o alfabeto, utiliza-se tabela com numerais. E para crianças muito pequenas,
utiliza-se a tabela optotipos. Nessa tabela, a criança vai identificar com as mãos a direção das barras da letra E. Quando o paciente não consegue ler nenhuma das fileiras da tabela de Snellen, utiliza-se o contar de dedos. Por exemplo, CD a 1M significa que o paciente identifica a quantidade de dedos a 1 metro de distância. Quando a acuidade é menor, avalia-se se o paciente identifica os movimentos da mão, MM. E se a acuidade for ainda menor, observa-se a capacidade do paciente de perceber de onde vem a luz, PL ou projeção luminosa. E depois, se o paciente identifica a luz, PL ou percepção luminosa. Tá, mas os pacientes com Stargardt, eles perdem, além da visão de detalhes, a visão central. Como avaliar então essa perda da visão central e periférica? Para avaliar a perda da visão central e a perda da visão periférica, recorremos ao exame de campo visual, ou campimetria. Esse exame é muito importante para nós que temos Stargardt. No entanto, a maneira mais fiel de medir o nosso nível de visão é utilizando os métodos que quantificam a acuidade visual. Isso porque nós perdemos muito mais a visão de detalhes do que o campo visual. Por exemplo, nós conseguimos perceber que existe um ônibus na nossa diagonal, mas não conseguimos ler o seu letreiro. Pacientes que têm o campo visual afetado podem conseguir ler o letreiro do ônibus, mas não percebê-lo dependendo de sua localização espacial. E por que é importante conhecer a própria acuidade visual? Conhecer a própria acuidade visual é importante por dois fatores. Primeiro, ela é mais um recurso para avaliar a progressão da doença. E segundo, conhecendo a própria acuidade visual, você pode saber se é ou não considerado por lei um deficiente visual e, a partir daí, estudar os seus direitos e deveres. Então, agora que você já sabe o que é acuidade visual, informe-se sobre o seu nível de visão e, para isso, consulte o seu médico. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo de hoje. Se ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se agora e curtam também o vídeo. Visitem o nosso site stargardt.com.br, nosso Facebook e nosso Twitter. Confira a descrição do vídeo e se quiserem comentar ou tiverem alguma dúvida, registre aqui embaixo também. No próximo vídeo eu vou trazer a legislação com os critérios que definem quem é deficiente visual, que é o primeiro passo para conhecermos os nossos direitos. Até lá!